Quais as formas de expandir a nossa consciência, ou a minha consciência, Isauro? Pois é, se você olhar aí na internet, você vai encontrar várias formas de expandir a consciência. Então as pessoas colocam lá meio que uma receita de bolo, vamos dizer assim, para Sim, expandir a consciência. Não faz sentido ou não? Se você faz. olhou, se você olhou lá na internet, você vai ver que tem, por exemplo, alguns sites que falam de 11 passos para você expandir a consciência, outros falam de 10 passos para expandir a consciência. Nós aqui falamos de 5 passos para expandir a consciência. Qual é o exercício, Ellen, que você tem que fazer para expandir a consciência? A primeira coisa é você saber que existe apenas, vamos dizer assim, o pequeno despertar e o grande despertar. Então, na verdade, tudo aquilo que você viu na internet, as pessoas falando, né, da expansão da consciência, vários estudos, mas você pode pegar tudo isso e transformar numa forma simples e falar assim, ó, existe um grande despertar e um pequeno despertar. O que é o pequeno despertar? É você aceitar que você é matéria, que você é corpo carnal, e que você é suscetível a doenças, às intempéries do dia a dia, à pobreza, e etc. Isso é o que a gente chama de pequeno despertar. E qual que é o grande despertar? É a expansão da consciência, onde você fala assim, eu e Deus somos um. Logo, sou capaz de fazer tudo que Deus faz e até melhor. Com esse tipo de percepção, você fala assim, nada é capaz de atingir a minha natureza divina. Portanto, esse corpo carnal ele é comandado pela minha mente. Se ele é comandado pela minha mente, ele vai ficar doente segundo as minhas alterações mentais. Aqui está o grande despertar. Então, essas duas formas de pensar, vamos dizer assim, maximiza tudo que a gente viu aí de informação. Agora, como é que eu faço isso, né? Por exemplo, se você pensar na 5 saúde da sua vida, que são os 5 passos para a expansão da consciência verdadeira. Os 5 exercícios para que eu possa, de verdade, falar assim, não, eu manjo de expansão da consciência. A minha consciência é expandida, verdadeiramente. Primeiro, espiritualidade. Qual é, quando você pensa em espiritualidade, vocês que estão aí nos assistindo, né, nos acompanhando, quando você pensa em espiritualidade, qual que é a percepção que você tem da espiritualidade? Quando você pensa em espiritualidade, qual o impacto que você acredita, que você aceita que a espiritualidade tem na sua vida? Você tem a percepção que você é um ser espiritual? De repente, todas essas questões, elas são nebulosas na cabeça da maioria das pessoas. Então, qual que é o primeiro sentimento que eu tenho que ter quando eu penso em expansão da consciência, em ferramentas para expandir? É eu aceitar, por exemplo, que 95% da nossa vida é espiritual. Que dentro de nós existe uma energia, uma força maior. Existe uma inteligência dentro da gente que a gente não é capaz de medir. Por exemplo, todos nós dormimos essa noite, não dormimos? Sim. Engraçado, né? Por que será que em algum momento a gente acordou? E quando a gente dormiu, por que a gente dorme, né? E quando a gente está dormindo, qual é a inteligência que faz o coração continuar funcionando, você continuar respirando? Porque quando você está dormindo, a sua consciência está apagada, né? Ela adormece, mas as funções neurais, elas continuam funcionando. As funções biológicas, elas continuam funcionando. O coração continua batendo, o sangue continua circulando. Tudo isso continua funcionando. Não é assim? Exatamente. Da onde vem essa energia? Da onde vem essa sabedoria? De onde vem essa inteligência? A medicina, a ciência, nunca conseguiu provar de onde vem isso. Só que hoje, com a expansão da consciência, com o ser humano evoluído, o que aconteceu? As pessoas já sabem que dentro de nós tem uma inteligência que não consegue ser explicada pela ciência. Existe um mistério aqui. Wendel, se você pensar em tecnologia, vamos pensar em tecnologia agora. Quando você era pequeno, você conseguia falar com seus parentes em São Paulo assim? Não,
Isso daí era praticamente impossível. A única forma de falar, por exemplo, como meus parentes são de Minas, era através de carta que você enviava e chegava após 2 meses. Então as informações já chegavam com 2 meses desatualizadas, né? Percebe? Então era uma dificuldade danada, não é? Se naquele momento lá falasse para a maioria das pessoas, olha, eu vou fazer um equipamento que eu vou conseguir falar com uma pessoa que está lá em São Paulo e vendo ela ao mesmo tempo. A pessoa fala assim, você está louco, você está xarope. Tanto é verdade que quando o Graham foi falar para o pessoal para investir na ideia do telefone, os caras falaram assim, você está maluco, cara, isso não vai acontecer nunca. Entendeu? Imagina que eu vou conseguir falar com alguém. E isso porque era só falar, viu? Não tinha a ideia, vamos dizer assim, de falar e ver, igual a gente está aqui. A ideia era falar apenas. Eu quero falar. E mesmo assim as pessoas não acreditavam nessa possibilidade. Por quê? Porque era uma coisa inalcançável. A consciência não estava 100% voltada para uma possibilidade como essa. Então Graham Bell teve lá a consciência 100% expandida. E ele expandiu de tal forma que criou o bendito telefone. Hoje você não só fala, como você se vê. Tem hoje um telefone que tem internet que a gente fala para qualquer lugar do mundo. Inclusive nós temos um amigo ilustre aí nos acompanhando agora, Alessandro Palucci Belo. Esse cabra aí, meu amigo, é o papa da ciência da saúde, vamos dizer assim. Mora em Brasília, o cara é fera, hein? Esse aí manja de ciência cognitiva, inclusive. Conhece muito o cara, hein? O cara tem aí, se eu não me engano, 6 ou 8 formações para você. O cara é esse Alessandro aí, o cara é fera, hein? É um grande amigo, está aí nos acompanhando. Então, veja bem, inclusive tem que tomar muito cuidado com o que fala aqui, porque o homem é fera, hein? Então, o que acontece? Quando o Graham Bell foi lá e falou que ia fazer o telefone, as pessoas falaram, você está maluco, cara, isso não vai acontecer. A mente das pessoas ainda não acompanhava tal situação, tal invento. Entendeu? Então, hoje, a tecnologia mostra que a expansão da consciência é você fazer coisas quase impossíveis. Como essa, que está aqui você na sua casa e eu na minha, falando e nos vendo ao mesmo tempo. Isto é a tecnologia imitando a verdade. Existe aqui uma ferramenta, que é o celular, que está nos conectando, concorda? Isso. Este mesmo processo acontece com a mente humana. As pessoas, elas se comunicam mentalmente falando. Como assim, Zé? Uma coisa mais maluca assim, comunica. Ó, tem uma amiga minha, por exemplo, que era muito pobre e o filho dela ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos na época de inverno. Todo mundo sabe que lá nos Estados Unidos, quando inverna, a coisa lá é triste o frio, né? Só que eles não tinham muito dinheiro, não tinha nada de dinheiro e o menino não tinha roupa. E ele foi para os Estados Unidos, com camiseta, sem blusa, sem nada. E a mãe falou assim, meu filho vai morrer nesse frio, não tem como, né? Não tem como viver dessa forma, só de camisa assim lá nos Estados Unidos, na época de frio. E o que a mãe fazia? Ficava daqui orando e mandando vibrações positivas para o filho lá, para o filho suportar o frio. Sabe o que acontecia? Ele mandava recado para a mãe dizendo, mãe, não sei o que acontece, todo mundo com frio e eu sinto um calor danado. Veja você, por que isso acontecia? Porque a mente da mãe conectava com a mente do filho lá. Aqui, ó, do Brasil, lá nos Estados Unidos. Ou seja, a mente dela com a mente do filho estava acontecendo exatamente o que está acontecendo entre nós dois agora. Exatamente o mesmo processo. Isso é expandir a consciência. Isso é você se encontrar. É o encontro do verdadeiro eu. Mas, Isabel, como é que eu faço? Tem mais alguma maneira de fazer isso? É você olhar para dentro de você. Aí você vai para a segunda ferramenta nossa, né? Das 5 saúdes. Para você equilibrar a mente e o corpo ao mesmo tempo. Você saber que o corpo é dominado pela mente. Logo, o corpo é projeção mental. Desta forma, o que vai acontecer? Você vai ficar 100% saudável. Por quê? Você não acredita
Você não aceita a doença, por exemplo. Você começa a observar que a doença verdadeiramente ela não existe. Isaura, como é que eu falo que a doença não existe? Outro dia, só para você ter uma ideia disso que eu estou dizendo, da certeza que a doença não existe. Outro dia minha esposa começou a ter uma diarreia absurda em casa, foi várias vezes no médico, nada estava certo, e estava como se fosse uma mangueira, colocava em cima e saía lá embaixo, entendeu? E estava complicada. 24 horas depois, uma situação muito grave. Chegou uma hora que eu falei assim, olha, não dá mais, vamos, senta aqui. Então veja você, foram 2h30 de meditação e oração para minha esposa. Acabei de orar, 2h30 depois, e ela estava curada. Como se fosse um toque de mágica. Cheguei a ficar até suado, inclusive. O que quer dizer isso? Quer dizer que a mente domina o corpo. É isso que está dizendo aqui quando se fala de expansão da consciência. A mente domina o corpo. E é isso que vai fazer a diferença entre uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa mal-sucedida em qualquer área da vida dela. Por quê? É você aceitar que você é muito maior do que as situações aparentes. Então essa é uma forma, você equilibrar mente e corpo. É você ter o equilíbrio entre a sua saúde física e a sua saúde mental. Aqui está um exercício de percepção para expandir a consciência. A outra coisa é o terceiro passo para nós aqui, se a gente pensar em equilíbrio, você saber que o ambiente que você vive, a sua família, tem um impacto gigantesco na sua vida, na sua saúde e em tudo que acontece à sua volta. A harmonia familiar, a harmonia conjugal, a harmonia de pai e filho, vai fazer com que você tenha uma saúde boa. A gratidão que você tem pelo seu corpo, o reconhecimento, o perdão, tudo isso vai fazer com que você tenha uma vida mais feliz e mais confortável. Da onde vem a felicidade? A felicidade vem da percepção verdadeira que você tem entre você e o mundo, entre você e seu corpo, entre você e a verdade. E quando eu expando a minha consciência neste nível de clareza, aí a vida fica boa. A vida fica tranquila, os infortúnios desaparecerão. É simples assim. Então esse é o terceiro passo, é você promover a harmonia dentro de você, dentro da sua casa. Entendeu? E quando você pensa nessa harmonia, quando você pensa no seu corpo físico, quando você pensa também na sua espiritualidade, é importante você saber que o domínio que você tem das suas emoções, das suas percepções, é que vão fazer a diferença e que vai fazer o sucesso verdadeiro na sua vida. O sentimento, quando você olha para alguma coisa, qual é o sentimento que você tem? Quando você olha para a sua esposa, qual é o sentimento que você tem? Quando você olha para o seu filho, qual é o sentimento que você tem? Esse despertar é o que a gente chama de grande despertar. E é isso que faz a diferença entre uma pessoa que tem a consciência expandida e a consciência retraída. Porque, na verdade, independente da forma aparente, independente do que você está vivendo agora, a sua concepção ela é verdadeira, perfeita e divina. Então, qual é a concepção que eu tenho? Quando eu falo assim, olha, uma forma de você expandir a consciência é você olhar para dentro de você. Quando eu olho para mim mesmo, qual é a percepção que eu tenho? Qual é o sentimento? Qual é o pensamento que eu tenho quando eu olho para dentro de mim? Aqui está um exercício fantástico. Você olha para você, quando você faz a relação entre você e o universo, entre você e Deus, qual é o sentimento que você tem? Quando você faz a relação, quando você olha para você e para a sua família, qual é o sentimento que você tem entre você e sua família? É expandir a consciência. Por exemplo, se você olhar para a sua família e falar assim, eu e minha família somos unos. Eu e meus amigos somos unos. Eu e o universo somos unos. Eu e Deus somos unos. Logo, tudo que acontece na minha vida, ou fora dela, se causa algum problema para mim, é porque eu não estou reconciliado, não estou grato ao universo. Será que nós pensamos desta forma? Isto é expandir, isto é ferramenta de expansão da consciência. São os exercícios que eu tenho que fazer para que tenha uma consciência verdadeira de quem eu verdadeiramente sou. E aí você vai para a quarta ferramenta, para você expandir a consciência, que é a saúde social.
Como é que eu vejo os meus amigos? Como é que eu me comporto perante aos meus amigos? Como é que eu olho, por exemplo, o crescimento do meu irmão, do meu vizinho, do meu parente? Quando eu olho para eles crescendo, qual é o sentimento que eu tenho? Será que eu tenho um sentimento assim, olha, vou orar aqui para que o meu vizinho cresça cada vez mais, para que ele fique cada vez mais rico? Ou será que eu fico lá com uma mágoa danada porque o vizinho está crescendo ou não? Uma inveja danada? Como é que sou eu no dia a dia? Como é que eu sei, Enio, que a minha consciência está expandindo? É quando eu tenho a capacidade de ver o meu irmão crescendo e eu vibrar pelo crescimento dele. De ver o meu irmão feliz, o meu amigo feliz e eu vibrar com a felicidade dele. Ficar feliz com o crescimento dele. Se esse tipo de sentimento está dentro de mim, significa que eu estou expandindo a consciência. Tudo bem? Quando eu penso desta forma, ajo desta forma, eu estou utilizando todas as ferramentas da expansão da consciência. Todas as verdadeiras e mais a que todo mundo escreve aí. Beleza? Por exemplo, eu preciso, quando eu penso em natureza, em equilíbrio, quando eu penso em sociedade, nessas coisas todas, eu preciso aceitar verdadeiramente dentro do meu coração que eu faço parte do todo. Se eu pensar dessa forma, quando eu saio na rua, assim como eu falei no início da nossa conversa de manhã, se eu ver um papel na rua, eu vou pegar e vou colocar no lugar adequado. Agora, tem pessoas que saem na rua, vê um papel, ele vai lá e joga outro, né? Aumenta o problema. Então, isso, o cara fala assim, mas expansão da consciência, o cara pensa numa coisa do outro mundo, não é? Na verdade, expansão da consciência é você viver o dia a dia de forma natural. É você viver tranquilo, sossegado. É você saber a relação que você tem entre você e seus amigos, seus parentes, seus filhos, seus irmãos, seus tios, seus pais, etc, etc. Por exemplo, expandir a consciência, por exemplo, uma das ferramentas é você aceitar que o seu pai e a sua mamãe é o elo de ligação, é o fio condutor entre você e Deus, entre você e a natureza. E sem eles você não existiria. Será que a gente dá esse valor verdadeiro para o papai e para a mamãe? Será que nós pensamos dessa forma no dia a dia? Não sei. Isto é uma saúde familiar misturada com saúde social. Porque quando você está bem em casa, você está bem com seus amigos, com seus parentes, né? Então você cuidar, sabe o sentimento de cuidar das pessoas, cuidar dos seus amigos, dos seus parentes e tal. Quando você tem esse tipo de percepção, você está expandindo a consciência. E aí você tem o equilíbrio, que é a última ferramenta, vamos dizer assim, das 5 ferramentas que eu acredito que se estiver equilibrada, você tem a expansão verdadeira da consciência, é quando você tem saúde financeira. Por que ficou por último, Hélio? Porque o dinheiro, as finanças, os bens materiais, eles são consequência de um plantio. Quem planta, colhe. Se eu planto alegria, eu vou ter alegria. Se eu planto amor, eu vou ter amor. Se eu plantar treva, eu vou ter treva. Se eu plantar discórdias, eu vou ter discórdias. E quando eu tenho a desarmonia generalizada em todas as 5 saúdes da minha vida, o dinheiro vai desaparecer da minha vida. O desequilíbrio entre as 4 outras saúdes, vamos dizer assim, entre saúde espiritual, saúde física, saúde social e saúde familiar, vai impedir que o dinheiro chegue na minha vida. Então, o equilíbrio, entre estas 5 saúdes, você colocar em prática tudo isso, é que vai fazer você expandir a consciência. Lembrando que nós não podemos confundir expandir a consciência com evoluir a consciência, porque a consciência ela não evolui, ela expande-se. Entendeu? A consciência, o cara, ele nasce já consciente, ele já nasceu assim. Então ele expande isso, ele aumenta isso. Aumenta a percepção, ele amplia o horizonte, vamos dizer assim. Ele extrai de dentro dele aquilo que está dentro lá, as informações. Nós somos igual a um computador de última geração, aquele que tem muita informação. Então, tudo que você olhar para dentro de você, você vai encontrar. Então, se pensar dessa forma, se fizer esta reflexão, você vai expandir a consciência. E aí, qual é a forma mais simples de fazer isso? Meditar. Meditação e oração.
A meditação e a oração é a maneira mais simples de você fazer a expansão da consciência. Porque por meio dela, você consegue ter a ligação direta com Deus. Você facilita as coisas. Entendeu? Vamos dizer assim, é o GPS para a felicidade e a meditação. Então, essas são as ferramentas utilizadas para expandir a consciência. E contempla tudo aquilo que a gente vê aí na internet falando de expansão da consciência. Se você pegar aí na internet, tem muita coisa, né? Fala de observação, fala de amor, fala de reflexão, fala de um monte de coisas. Mas tudo isso está alinhado com o equilíbrio entre as 5 saúdes da nossa vida. Ok? Acho que eu consegui responder para você esta pergunta das ferramentas. Quais ferramentas utilizar para expandir a consciência?